Fala pessoal, boas-vindas a mais um mergulho profundo no nosso material de hoje. A gente vai fazer uma análise super visual e focada da pesquisa acadêmica do Marconi Farias sobre, sem exagero, uma das cidades mais debatidas e reverenciadas de toda a história humana, Jerusalém. Nós vamos examinar bem de perto as raízes e a resiliência incrível de um lugar que simplesmente transcende o tempo, conectando pedras de milhares de anos atrás direto aos debates globais que a gente vê no noticiário hoje. Beleza, vamos mergulhar nisso. Essa aqui é a pergunta de $1 milhão. É o grande paradoxo que o Farias estabelece logo de cara no estudo dele. Vamos pensar bem. A imensa maioria das capitais antigas que passou por cercos, invasões e destruições repetidas acabou virando o quê? Ruína, poeira, ou no máximo um sítio arqueológico, né? Mas Jerusalém não. Como é que é possível uma cidade enfrentar 3.000 anos de instabilidade política brutal, mudanças de poder constantes e ainda assim conseguir manter uma permanência simbólica absolutamente eterna? A resposta está na forma como ela se transformou em uma ideia indestrutível. E para quem está acompanhando e gosta de organização, fiquem tranquilos porque a gente tem um roteiro super bem estruturado para traçar esse fio de sobrevivência lá da Idade do Bronze até os dias de hoje. Nós vamos passar por 6 pontos bem diretos, desde a cidade multidimensional, passando pelo eixo sagrado, o exílio, a dominação, até chegar no epicentro geopolítico moderno e fechar com uma síntese de tudo isso. Então, vamos começar pelo começo com o nosso primeiro ponto, a natureza multidimensional da cidade. Entrando nessa primeira parte, a gente precisa estabelecer o que faz esse lugar ser tão único. Ao contrário de outras metrópoles gigantes da antiguidade, não dá para a gente limitar a importância de Jerusalém só às escavações arqueológicas ou ao valor estratégico e militar. A grande sacada, a hipótese central do Farias aqui, é que a cidade é um construto dinâmico. Aquela tensão constante entre a promessa divina e a dura e sangrenta realidade histórica não é um erro no sistema. Pelo contrário, é exatamente essa tensão que é a chave de tudo. A permanência simbólica de Jerusalém ganha força por causa dessa instabilidade e não apesar dela. É uma mistura complexa que eleva a cidade muito além da simples geopolítica. O que nos leva ao nosso segundo ponto, a construção do eixo sagrado. Iniciando a nossa jornada no tempo, a gente volta para os fundamentos. O marco zero dessa história acontece por volta do ano 1000 antes da Era Comum, quando o rei Davi conquista a cidade. E olha, o Davi fez uma jogada política de mestre aqui. Ao escolher uma cidade que era considerada neutra em relação às tribos de Israel, ele não fundou só uma capital administrativa. Ele criou um centro de unificação nacional inteligentíssimo. E aí, logo na sequência, com o reinado de Salomão, a coisa muda de figura. Com a construção do templo, a cidade foi elevada a um outro patamar. O culto foi institucionalizado e Jerusalém deixou de ser só a sede do governo para virar o eixo absoluto de toda a teologia da época. E isso ilustra brilhantemente a visão dos especialistas sobre o tema. O pesquisador John H. Walton, por exemplo, resume o papel do templo no Antigo Oriente Próximo de um jeito perfeito, chamando de o ponto de intersecção entre o divino e o humano. O templo não era só um prédio imponente de pedra, tá? Naquela época, ele era concebido literalmente como a sala de estar da divindade aqui na Terra. Era o espaço de mediação. Ao construir essa estrutura colossal, Jerusalém grudou a sua identidade física a uma função cósmica. O sagrado e o político viraram uma coisa só. Mas a gente sabe que na história nada fica parado. Vamos para o terceiro ponto, o exílio e a transformação teológica. Pois é, essa estabilidade incrível não ia durar para sempre. E a gente chega num momento de ruptura total, a destruição avassaladora por Nabucodonosor II, lá em 586 antes da Era Comum. E o detalhe é que isso não foi só uma derrota militar. Isso gerou uma crise teológica gigantesca. Afinal, com a cidade em chamas e o povo exilado, como é que a fé ia sobreviver sem o seu centro físico? É aí que o estudioso N.T. Wright traz um argumento fascinante. Ele explica que o exílio redefiniu tudo. A literatura profética da época simplesmente mudou o eixo do jogo. A gente vê uma transição daquela identidade pré-exílio, que era totalmente focada no território de pedra, para uma identidade pós-exílio, baseada agora numa aliança e numa esperança futura. Num piscar de olhos histórico, Jerusalém deixou de ser só um local físico que podia ser destruído e se transformou num conceito teológico à prova de balas. E essa ideia à prova de balas nos traz ao quarto ponto da nossa análise: dominação e persistência simbólica. Toda aquela transformação conceitual que a gente acabou de ver preparou a cidade para sua próxima e longa fase, começando com o retorno autorizado por Ciro o Grande.
O Lester L. Grabb chama isso de um período de autonomia religiosa, mas debaixo de uma dominação política pesada. Vamos avançar e ver como isso vai se construindo de forma impressionante. Esse período do Segundo Templo foi basicamente uma cascata de subordinações. A gente teve o domínio persa, depois uma influência e tensão cultural fortíssima dos helenistas, até a chegada da máquina de guerra romana com Pompeu. Essa pressão toda foi acumulando até estourar no ano 70 da Era Comum, quando as tropas romanas de Tito destruíram o Segundo Templo. Isso não foi um detalhe. Marcou o fim definitivo do sistema de sacrifícios e forçou uma reconfiguração radical de tudo. E aí vem a parte mais louca. Com a perda do controle político direto por quase 2000 anos, surge um fenômeno raríssimo. O especialista Shai J.D. Cohen batizou isso de território imaginado. Durante o longo período da diáspora, Jerusalém evoluiu das pedras físicas para um território puramente ideológico e invencível. A cidade continuou governando os corações o tempo todo, mas agora através da liturgia, da memória coletiva e do estudo insano dos textos sagrados. A ausência física só fez o símbolo ficar ainda maior. A soberania não era mais sobre um pedaço de terra, era sobre identidade. O que nos joga direto no nosso quinto ponto: o retorno ao epicentro geopolítico moderno. Dando um salto enorme no tempo, a gente cai direto no século XX para analisar de forma bem objetiva e acadêmica a transição desse território imaginado de volta para uma realidade política palpável. O material traça marcos super específicos que trouxeram a cidade de volta ao olho do furacão da política global. Em 1948, a criação do Estado de Israel pelo David Ben-Gurion fez Jerusalém voltar a ser uma entidade política viva na hora. Algumas décadas depois, em 1967, a Guerra dos 6 Dias mudou profundamente tanto a geografia quanto a demografia do lugar, consolidando o controle e reconfigurando todo o tabuleiro político do Oriente Médio que a gente conhece hoje. E a academia reconhece o peso absoluto dessa realidade moderna. O historiador Rashid Khalid coloca isso de uma forma muito clara para a gente, lembrando que as disputas lá não são apenas sobre quem controla o espaço físico. É sobre camadas e mais camadas profundas de identidade que foram sendo empilhadas ao longo daqueles 3.000 anos que a gente acabou de revisar. É um verdadeiro epicentro onde narrativas nacionais, direitos históricos e um fervor religioso intenso se trombam de frente. É o que cria, sem dúvida, um dos cenários mais complexos do planeta para a diplomacia internacional. E, finalmente, a gente chega no nosso sexto e último passo, a síntese entre promessa e realidade. Agora, o que é realmente interessante nesse slide é como a gente consegue organizar e fazer sentido de 3 milênios inteiros de história. O Farias mapeia a cidade em 3 dimensões que não dá para separar. Na dimensão histórica, a regra do jogo é a descontinuidade e a dominação. Na teológica, é o extremo oposto, é uma aliança e uma esperança que nunca quebram. E, na dimensão geopolítica atual, a gente vê o resultado disso tudo nas tensões super reais entre a soberania de Israel, as reivindicações palestinas e o interesse do mundo todo. Não tem como entender a cidade olhando só para uma linha dessa tabela. As 3 acontecem todas ao mesmo tempo. A conclusão brilhante do Farias propõe o que ele chama de iluminação teológica. A cidade, no fim das contas, funciona como um espelho gigante para nós. Ela não é só um ponto no mapa que o pessoal disputa. Ela é um lugar hermenêutico, um espaço de interpretação constante. Ela acaba revelando as dimensões mais profundas e, muitas vezes, totalmente contraditórias da nossa relação humana com 2 coisas muito fortes: a fé inabalável de um lado e o desejo de controle político absoluto do outro. Então, o ponto crucial é o seguinte: quando a gente para contemplar uma cidade que simplesmente se recusou a assumir da história, a gente é obrigado a refletir. Exércitos gigantescos caíram, impérios imensos viraram pó, mas as ideias e a memória provaram-se territórios praticamente impossíveis de conquistar. O que será que essa sobrevivência maluca revela sobre os limites da força bruta quando ela bate de frente com a força das crenças? É uma reflexão instigante que a gente deixa aqui para fechar a nossa análise e que com certeza convida a gente a continuar explorando e questionando esse fenômeno histórico fascinante. Até a próxima!